Boa noite, Marcelo. Oi, Marli, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá o Parma, sua netinha? Estão todos bem? Vivendo? Como é que tá? Estamos vivendo. Uhum. É isso aí. Hum, Ontem minha... eu não gosto de falar ex-sogra, é minha sogra ainda. uhum. Faleceu, né? Realmente ela... Você falou. Uhum. É, é o caso aí. Você foi, Olá. Mar? Não fui, Marli, Olá. eu não fui. Olá, Boa Carlos. noite, Carlos. Boa Olá. noite, Eliane. Boa Boa noite, Dona noite. Clara. Tudo bem? Tudo, peraí que eu não vou travar. Oi, Dona Dona Clara, Clara. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Louvado seja. Joia. A Lucélia, olá, Lucélia. Oi, 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 boa Lu. noite. boa noite. Boa noite. Bem? Tudo Joia. Tudo jóia. Bom, hoje a prece inicial eu faço, né? Aí o Evangelho é Eliane, Livro dos Espíritos é o Carlos, Este cara sou eu. vibrações Marli, sim, Marli faz as vibrações, vibrações especiais a Lucélia, a prece final, né? A Fernanda falou que vai participar, ela faz. Por acaso ela tiver algum problema, eu faço a prece final também, ok? Se todo mundo concordar. De minha parte, ok. Tranquilo. Uhum. Ok, também. Jóia. Daqui mais 2 minutinhos. Eu estava lendo bastante interessante o assunto hoje sobre. Ele fala, dá uma pincelada sobre a aposentadoria, né? De uma forma bem sutil. Interessante. Aí eu fui pesquisar a respeito de aposentadoria no mundo, né? A primeira de verdade aconteceu na Alemanha, em 1889, se não me engano. No Brasil, em 1923. Uhum. A Fernanda. Mas eu falo os detalhes depois. Sim, sim. Ótimo. Boa A noite, Fernanda. Fernando. Boa noite. Boa Oi, noite, Fer. O microfone teu tá fechado, Fernanda. Isso. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Fer, você faz a prece de final, né? Passo. Joia. Tudo bem. Um minutinho para começar. Ok? Ok. Bom, já deu. Vamos começar? Vamos. Então vamos acalmando os nossos espíritos, vamos deixando as nossas preocupações lá para fora e vamos nos concentrar neste momento, que é um momento de estudo, um momento de oração, um momento em que adquirimos conhecimento, que doamos um pouco de nós mesmos e agradecemos, Senhor, como sempre, a, ao que temos, ao que somos, as bênçãos que diariamente nos ocorrem, e que possamos, durante a reunião e principalmente depois dela, adquirir um pouco mais, não só de conhecimento, mas um pouco de sabedoria, colocando em prática esse conhecimento em prol de nós mesmos e principalmente dos outros, dos nossos irmãos. Que assim seja.
Então, vamos dar início ao Evangelho. O capítulo é o 20. Os últimos serão os primeiros. É o item 3, né? Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja e os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa que, digo eu, mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais e de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muito dentre eles, aliás, vivem hoje ou reviverão amanhã. Para arrematar a obra que começaram outrora, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho? Acho que começando aqui, ele começa a falar que Jesus sempre gostava de falar pelas parábolas, né? Nessa daí, quem começou tudo, os trabalhadores da primeira hora, foi Moisés. Foi a primeira parte de quando começou a chegar aqui, os apóstolos, os mártires, e depois até chegar ao Espiritismo. E nós, que já pegamos tudo isso adiantado, nós vamos receber a mesma coisa de Moisés? Porque nós, através da reencarnação, já vamos passando, né? Vamos tendo experiência. Nós já não somos mais a mesma lá na parte de Moisés. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza, eterna e precisa. A filiação espiritual, o espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Sente que apanhou o voo, o pensamento aos seus antepassados. Reentra na liça, amadurecido pela experiência, para avançar ainda. Para avançar ainda em todos. Trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, germe do futuro, e também, sobre todas as formas, sobre todas as imagens,
a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade e religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry M. Paris, 1863. Mas hoje eu vou deixar o pessoal, os professores falar, é nem universitário, os professores falar. Uma das interpretações que a gente pode tomar aqui, né? Nós temos as três horas, vamos dizer assim. O próprio Cristo disse que haveria de vir outro Consolador, não é isso? E o outro Consolador que chegou foi a doutrina espírita. Então começou tudo lá atrás, com Moisés e os profetas sendo os primeiros, das primeiras horas. Eles começaram a trabalhar. Quando a gente fala eles, dá a impressão que são seres isolados, não é? Eles fizeram, época de Jesus, os apóstolos. Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres imortais, espíritos reencarnantes. Ou seja, pode ser que muitos de nós participou de algumas coisas lá no passado. Não só de coisas ruins. A gente não ajudou só a jogar cristão para morrer no circo dos leões. A gente também fez trabalhos. Nós precisamos entender que a gente também evoluiu. Então, a primeira parte disso tudo começa lá com Moisés e os profetas, para depois Jesus e seus apóstolos fazerem a segunda etapa. E agora vem através de nós fazer a terceira e última etapa. Ou melhor, por enquanto, o terceiro e último, né? Nós não sabemos se vai acabar aqui, como que vai ser para a gente poder evoluir. Então, são as três fases que a gente pode chamar para nós podermos entender como que os últimos serão os primeiros. Será que nós somos só os últimos? Será que lá atrás nós também não fomos o primeiro? Será que se nós não fomos o primeiro, nós fomos o segundo? E agora somos o terceiro para encerrar? É difícil, a gente não tem certeza. Mas a gente tem essa dúvida é boa, porque faz com que a gente também não fique se cobrando demais, assim, não. Algo de bom acho que a gente já fez na vida. Não foi só ruim. Então, nós também hoje queremos fazer o quê? O que é? O amor, a caridade que Jesus ensinou. É seguir o exemplo do Cristo. Para quê? Para que a gente possa ajudar, mostrando que esses últimos que nós somos, nós não somos últimos no sentido de pegar a obra completamente pronta e só colocar a cereja do bolo. Nós também fizemos umas partezinhas aí para o meio. Podíamos ter deixado cair algumas, derrubamos alguns castelinhos, aí fomos lá, ajudamos a consertar. Então, nós fomos crescendo e evoluindo nesse momento todo. Eu queria acrescentar... Não, perfeito. Só queria acrescentar o seguinte. Como o Carlos falou, né? Nós somos os terceiros aí, né? Mas devemos ter sido um, primeiro, segundo. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Não levando isso em consideração, né? Ou melhor, levando isso em consideração, nós, por tudo isso, por toda essa bagagem que nós acumulamos ao longo dos milênios, né? Nós somos os mais, vamos dizer assim, será cobrado mais de nós. Porque nós vivemos num momento em que nós estamos muito mais próximos da verdade do que na época anterior a Jesus, né? Naquela época tinha uma ideia muito primitiva, né? De sociedade e de respeito, etc. Hoje a nossa responsabilidade é muito maior, porque o nosso nível de conhecimento é maior. Nós estamos, como eu já falei, nós não temos toda a verdade, mas nós estamos bem mais próximos dela. Então, se nós errarmos, né, será cobrado muito mais de nós, né? Porque, como já falaram, né, eu já falei aqui, a ignorância é uma bênção, né? Porque quando não se pode cobrar de quem não sabe, né? Mas nós sabemos. Então, a gente tem que ficar bem
alerta aí, né? Para cumprir com o nosso planejamento. Eu não gosto da palavra missão. Nosso planejamento. Certo? Sim, sim. Ah lá, mãozinha. Diga, mãozinha. É que, assim, eu tenho bastante dúvida em relação a isso, sabe? Quando fala assim, muito será cobrado. Porque a gente, às vezes, vê pessoas que sofrem tanto, passam uma vida muito difícil, e assim... Mas você pergunta, ela sabe o que é certo e o que é errado. Sabe, apesar dela estar passando por dificuldades, que não assim. A minha mãe, coitada, ela não sabia ler nem escrever, tudo, mas ela tinha discernimento de saber o que era certo, o que era errado, entendeu? Então, será que nós somos todos ignorantes assim, Marcelo? Será que nós todos não sabemos o que é certo e o que é errado? Olha, eu acho que hoje, na verdade, essa questão de o certo e o errado, todo mundo dentro de nós, a gente viu isso algumas lições atrás aí, é uma coisa que nós temos, porque somos criações de Deus, do Criador. Então, nós temos lá dentro o que é o certo e errado, né? Mas o que eu estou dizendo é a questão do conhecimento, né? De saber, não o que é o certo e errado, mas saber o respeito a algumas outras situações um pouco mais complexas, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre daqui a pouco vai falar sobre o repouso na velhice depois que você trabalha, né? Eu mencionei a questão da aposentadoria. Por exemplo, na época de Jesus, melhor, antes disso, porque eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar estupefatos, né? Porque a primeira aposentadoria aconteceu na época da Era Romana. Mas deixa para lá. Mas na época de Moisés, lá atrás, imagina, se você falar, eu tô idoso, vou me aposentar, o cara ria da tua cara, né? Então é isso que eu estou falando, né? Do respeito ao ser humano, né? Ao trabalho, né? A gente vê toda a evolução da civilização ao longo da história, né? Quando a gente teve as cidades gregas, cidades romanas, depois a gente evoluiu para alguns países um pouco mais complexos, né? Então, é isso que eu estou dizendo, né? A gente evolui. E nós, por exemplo, não se falava, tinha-se a ideia da reencarnação, mas hoje, para nós, isso é mais claro, né? Então, essa questão dos macroeventos, do sofrimento, ela fica mais lógica para nós, o que não acontecia há um tempo atrás, né? Na época de Moisés, ou na época de Jesus mesmo. É isso que eu quero. Certo? Não, entendi. Obrigada, viu? Joia. Algo mais, pessoal? Bom, não, agora é com você, Carlos. Estamos aqui. Vamos lá. E aí, Pedrão, tudo bem? E aí, Pedro? Então vamos lá. A pergunta é a número 682. O limite do trabalho. Vamos falar de repouso. Todos na 682? Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei de natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Todos nós precisamos de um repouso. Nós estamos falando desse livro, de 1857, se não me engano, o Livro dos Espíritos. Falando do repouso lá atrás. Com tudo que aconteceu de nossa evolução, ainda é necessário. Há categorias que fazem das 7 horas de trabalho, das 6 às 13,
por exemplo, ele tem que ter uma hora de refeição. É mandatório. Tem que parar uma hora. Quem faz 12 por 36 deve parar uma hora para refeição. Então, isso tudo dentro de uma categoria profissional. Quando a gente está falando de nossos trabalhos dentro de uma casa espírita, também é necessário. Você não pode falar que você vai fazer um trabalho mediúnico das 8 da noite, das 7 da noite, até as 2 da manhã. Você tem que ter pausa, porque senão não dá certo. Você cansa o médium, cansa as pessoas que ali estão e não vai. Ah, mas na época de Chico, quando tudo aconteceu na época de Chico, gente, era para ser rápido o negócio. Fica fazendo um por um, como seria? Olha a codificação como fez Allan Kardec, sem ter o WhatsApp, sem ter essa tecnologia toda. Ele mandava uma pergunta para a Europa como um todo, recebia e fazia os espíritos. Tanto chegou depois respostas, que tem a revista espírita para complementar tudo. Eu não digo nem complementar, porque às vezes não complementa, ele só ratifica, só mostra que estava certo. Que foi. Então, é diferente aquela época. Hoje, ainda assim, com toda a tecnologia, com tudo, nós precisamos ter pausas. Se a gente não tiver, alguns anos atrás, talvez uns 30, alguma coisa, tinha um cargo de digitador. A cada 15 minutos tinha que ter uma pausa. Porque imagina o cara pegar e ficar só digitando. A chance de dar uma doença do trabalho é enorme. Então tinha que ter a pausa. Então, isso tudo vai evoluindo, mas mesmo assim é importante ter uma pausa no nosso trabalho. E é lei de natureza, como ele coloca aqui. Pois não, Marcelão? Então, você tocou na ferida, porque digitador foi a minha primeira profissão. Eu trabalhava no Banco Bradesco de meia-noite às 6 da manhã. Era punk. Era punk. Eu imagino, porque não é fácil só digitar. Não. Mas a gente parava, né? A cada hora a gente parava, tomava uma água, né? Mas tem a questão da produtividade, né? Você tem que correr, né? Naquela época, as leis não eram como a de hoje. Então, se você parava, você estava complicado. Então, alguns anos atrás, muito provavelmente, porque deu muito problema de saúde em digitador, começou a ter a parada obrigatória. Acontece que, nós sabemos, né, eu trabalhei em indústria, o período noturno é um período complicado. Você não tem tanta gente assim. Então, as pessoas, por conta da produtividade, elas acabam, se não perde o emprego, a produtividade é baixa, tem que colocar outro no seu lugar. Então, você acaba fazendo coisas que não era para ser feito, que deveria ter a parada, que deveria ter o descanso. E isso tudo é importante. A produtividade não aumenta se você não para. Muito pelo contrário, ela diminui. Porque você começa a trabalhar doente, começa a doer, como é que você vai conseguir evoluir? Complicado. Verdade. Eu ganhei três como é que chama? Calo aqui, ó, nesse mundo. De digitar. 3 calos. E o brinde? Aí ele pergunta na 683, qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Qual que é o limite da força que nós temos? Isso tudo nós precisamos, quando está na nossa mão, de decidir. Mas nós sabemos que trabalhando, seja na indústria, seja na lavoura, seja no supermercado, seja no comércio, como professor, não importa. O limite nem sempre você consegue dar. Isso tem uma categoria que fala, tem a direção que dá esse direcionamento que não pode parar, que pode parar. Percebam, quando a gente está trabalhando dentro do nosso local de trabalho, tudo que a gente fizer que prejudicar a si mesmo ou a outro, a responsabilidade é nossa. Porque nós estamos sabendo que há um limite para isso. E o limite é das forças. Qual é outro cuidado que nós devemos ter? Nem todo mundo, você coloca um padrão, concorda?
para digitador, você coloca um padrão. Mas todo mundo tem o mesmo padrão? Não. Cada um tem o seu. Então, é tudo muito complicado e nós que estamos estudando, buscando o aprendizado, tentar aplicar no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho. As pessoas, às vezes, você tem uma pessoa na sua casa que te ajuda, tome cuidado, para não esfolar demais. Então, todo o cuidado que a gente tem. O limite é o das forças. O que é esse limite das forças? Para cada indivíduo é de um jeito. Dentro de uma indústria, dentro de um hospital, tem um padrão, e nós devemos segui-lo, porque, teoricamente, pessoas estudaram para desenvolver esse padrão. Eu me lembro de um caso, não é bem de limite, mas falando de um padrão. Na Hutchinson de Monte Alto, nós tínhamos um trabalhador que era um espetáculo desenvolvendo aquela peça. E o diretor, então, crescia os olhos e queria que aquilo fosse o padrão. Nenhum outro operador de qualquer outro turno conseguia fazer 70%, 75% do que ele fazia. Precisamos, então, fazer algo para tentar descobrir o que ele faz. Vamos filmar. Eis a surpresa. Para aquele determinado tipo de peça, o canhoto era nota 10. Fazia rápido. O destro tinha que pegar e fazer, ele não conseguia ter a mesma produtividade. Então, você não pode tomar isso como base, porque você tem a maioria destro. Ou você fala assim, aqui só trabalha canhoto, ou você fala assim, não, nós vamos ter que diminuir, o canhoto vai fazer festa, vai ganhar o prêmio de produtividade sempre, porque eu vou ter que diminuir. Então, são coisas que você precisa estudar para você não errar, senão você prejudica outras pessoas. Por que que esse era o melhor? Porque para aquele determinado tipo de peça, a mão esquerda era a primordial e o cara era canhoto. Olha só, combinou tudo só. Então, é preciso a gente observar. E existe, hoje em dia, pessoas que estudam para isso. Esse tipo de profissional, mais do que nunca, ele precisa ter isso em mente. Porque ele que está definindo o tempo de pausa, o tempo de trabalho, a produtividade. Olha como é a responsabilidade disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no nosso local de trabalho. Sim. Vamos lá? 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Aqui, nós vimos, não é tão aqui recente, mas também não é tão distante. Há algum tempo atrás, aí, 2 anos atrás, teve um trabalho análogo ao trabalho escravo, lá no sul, nas vinícolas. Olha como fica essa situação. Alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, um pouco mais, lá na região de Ribeirão, em Sertãozinho, em Jaboticabal, um trabalho análogo a escravo com usinas. Então, tudo isso, para a pessoa que vai trabalhar, ele quer trabalhar, ele precisa do emprego. Agora, e quem está fazendo ele trabalhar dessa forma desumana? Ter essa pessoa, a gente pode até falar assim, aqui não paga não, Carlos, porque eu conheço tantos casos, as pessoas estão cada vez mais ricas. Ok, nós não podemos esquecer, nós somos espíritos imortais. Quantas vezes, não estou afirmando, mas a gente vê pessoas hoje, que falam assim, nossa, essa pessoa é tão boazinha, tão gente boa, e passa tão mal, né? É uma pessoa que não tem condições onde morar, não tem o que fazer, está ruim, não, é doente. A gente não sabe de onde vem tudo isso. Olhando para esse corpo, a gente acha que está... Se bobear, ainda a gente vai falar que Deus é injusto. Mas nós, espíritas, que estudamos, não podemos esquecer que ali é o espírito imortal. Há alguma coisa... Nós podemos ajudar? Não podemos, nós devemos ajudar. Porque é um lado da caridade que a gente faz.
E, às vezes, para essa pessoa, a sua ajuda é uma vergonha tamanha. Que ela fica, ah, meu Deus, eu vou ter que aceitar, mas olha como é vergonhoso, eu com 70 anos tendo que aceitar a ajuda de uma pessoa tão jovem. Ele não fala, mas às vezes por dentro isso está envolvendo ele. E a gente não entende por quê. Porque a gente está vendo só a carcaça, só o lado de fora. Nós, nem a gente, o Marcelo vive falando do autoconhecimento com a gente. Nem o autoconhecimento a gente tem, quanto mais conhecer o outro. Que a gente, às vezes, já faz uma análise e julga, né? A gente já julga e pronto aprender. Falando do bebê reborn, eu fiz uns comentários com a Eliane e falei assim, nossa, olha que eu ouvi do Andrei Moreira os comentários dele, eu falei, não, estou por fora, né? Ele não é que ele defende, mas ele faz uma análise. Será que nós estamos olhando para essas pessoas que são carentes, às vezes, que perderam seus filhos, não tem com quem dividir? Como é que nós estamos fazendo? Puta, que vergonha que eu tive de mim mesmo de ter falado algumas coisas. Porque já é julgando. Então, é um erro que, às vezes, ainda se comete. Eu cometo ainda, de querer achar que porque nós estamos estudando, que a gente... Não, calma, põe a bolinha no chão. Primeiro, aprende a entender o todo, para depois falar. E colocar alguém que vai trabalhar com você nessa questão do trabalho análogo ao escravo, você está concorrendo um erro que você está se complicando. Diminuiu muito, mas ainda tem. Sim. Ah, mas até eu queria um bebê reborn. É tão bonitinho. Aí tem uns bonitinhos, não tem. Aí não dá trabalho, né? Não, eu falo assim, né? Porque tem uns tão lindinhos que tão reais, quase. Mas não substitui uma criança, claro que não, né? Pode tratar como se fosse uma criança, mas que tão bonitinhos são. Eu prefiro meus gatos. Não, mas eu não tenho gato, Marcelo. Eu te dou um, quer? Não. Vamos lá, 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão a proporção de suas forças. A 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Aí temos um comentário de Allan Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo, como a escassez. Vejamos aqui. Lá atrás, 1857, já os idosos tinham dificuldade para trabalhar. Hoje, também. Por quê? Chega um certo momento, e é muito difícil, porque nós vivemos um momento, no mundo, de forma geral, que os empregos estão rareando. Se você for ver, em 2014, já se falava de carros saírem com chip para não ter que parar para pagar o pedágio. Passaram sem parar. Imaginou quanto de desemprego nós vamos ter quando isso acontecer? E hoje já tem vários sem parar e tem lugar que é o tal do free flow. E também passa em vários pedágios, não é só num, você não precisa pagar naquele momento, você vai pagar a sua taxa depois. E aí, como que ficam essas cabines que tem gente? Isso não vai acontecer da noite para o dia, a gente sabe disso. Porém, isso é uma tendência. E essa tendência chega, seja daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Então, o emprego formal, como nós temos hoje, ele tende a passar por uma transformação muito grande. Muito grande. Dá licença, Carlos. O Marcelo estava falando, né, da decadência do capitalismo, que em breve o capitalismo não vai existir mais, e não vai mesmo.
justamente por essas questões, entendeu? Vai chegar um momento que você já vai no supermercado, tem caixa que não tem caixa. Você mesmo passa as suas coisas e passa o cartão lá e pronto. Então, isso é uma tendência muito grande, né? E também não vai mais abrir, ter espaço para o capitalismo, vai ter que abrir um novo modelo, como foi do feudalismo para o capitalismo, para que sane essa situação, porque o homem também tem suas necessidades, né, de trabalho, não só para se manter, mas como também por questão psicológica, né? A questão da solidariedade. Nós estamos passando por esse momento que nós vamos deixar de pensar no eu e pensar no nós. Ainda não conseguimos isso. Por isso que, na minha concepção do Carlos, o mundo de regeneração não é para 30 bilhões de espíritos. E nós vamos levar as mesmas tendências. Ele vai ser para menos. Não sei se 5 bilhões, se 10 bilhões. Não tenho a noção, mas vai ser para poucos, comparado ao que nós temos hoje de espíritos na Terra, entre encarnados e desencarnados, que é entre 30 e 40 bilhões. Para que nós, aqueles que ficarem, seja na Terra ou em outros mundos de expiação de provas, passem por esses momentos de dificuldade para ir criando casca para poder chegar lá no mundo de regeneração. E isso, falado assim, é simples de tudo, mas isso não demora menos de 1000 anos. Não. Quantas reencarnações nós precisamos? Evoluímos bastante. Quando a gente olha para aquela época de Moisés, olha para aquela época de Jesus, vê o quanto nós evoluímos moralmente. Eu não estou falando só de questão tecnológica. Naquela época a gente matava por qualquer coisa. Hoje, ainda você encontra alguns casos assim? Claro, porque nós vivemos um mundo de expressão de provas. Se fosse um mundo de perfeição, não aconteceria. Então, para a gente passar, o trabalho vai estar nisso. E vai ser de solidariedade. Nós não vamos mais querer ter mais que os outros. Nós vamos ter as coisas. Se a gente tiver mais, a gente vai dividir. Lembra um pouco de criança, né? Criança divide suas coisas, com algumas exceções, obviamente, tem criança, também um espírito imortal, né? Mas a criança gosta de dividir, para poder ter as crianças por perto, para poder brincar. Talvez ela segure o melhor brinquedo para ela, mas ela divide os outros. Então, vai acontecer isso com a gente. Quando a gente começar a trabalhar dessa forma, nós vamos chegar mais próximo do mundo de regeneração. Pois não, Marcelo? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Por que a gente trabalha? A gente trabalha para ter o que comer, para pagar as contas, para ensinar, para dar educação para os nossos filhos, etc, 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 etc. O trabalho, ele não serve para acumulação de bens. Ele não é para isso. É para você gerir uma família, né? Para que você tenha dignidade. E, como a Marli falou, no modelo que nós temos hoje, né? O que mais acontece? A ganância. Né? Eu não quero só... Eu preciso só de 2 pares de sapato, mas eu vou ter quantos? 10? 12? 11? Para que isso? Né? Então, na verdade, e outra, não existe nenhum modelo hoje que substitua o que nós temos, o que nós temos. Não tem nada melhor ainda, né? Algumas pessoas já pensaram aí, né? Algumas soluções. E aí eu sugiro que vocês leiam ou procurem saber sobre o projeto Vênus. O projeto Vênus, ele prevê uma sociedade diferente, né? É utópico ainda, né? Mas é uma ideia interessante, que foi um americano que criou, que substitui o modelo que a gente tem hoje. E nesse modelo, todos teriam aquilo que precisam para sobreviver, mas teriam aquilo que precisam para sobreviver.
né? Teriam 2, 3 pares de sapato, não 20 pares de sapato, que é absolutamente desnecessário. Né? Certo? Todo projeto, não todo, mas grande parte dos projetos utópicos, um dia, estão em vigência hoje. Porque ele é utópico num dado momento. Naquele momento da concepção, pode falar, nossa, isso aqui nunca vai dar certo. Mas ele vai dar no momento certo. Vamos pensar no próprio espiritismo. Você já imaginou se isso aqui tivesse sido falado em 1500, 1400? Era engavetado, matava quem tinha que matar e acabou. Então, no momento certo. Veio um monte de falas isoladas, pareciam desconexas, para depois se juntar. E é nesse momento, quando a gente está falando do espiritismo, que a espiritualidade superior trabalha com a gente. É nesse momento. São as intuições. Acontece aqui, acontece lá e acolá. E aí, de repente, nossa, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, vão falar a mesma coisa. Como que fala a mesma coisa sem estar? Lógico que fala sem estar junto. Por quê? Porque nós estamos sendo todos intuídos. Sim. E aí alguém fala, alguém faz. Então o projeto deixa de ser utópico depois. Quando realmente vai valer a pena entrar em vigor para não perder, né? E se tentar entrar em vigor em alguns momentos, perde. Porque naquela época de 1500, 1600, se hoje a gente fala que nós temos materialistas, imagina naquela época, então. Era sempre materialismo. Então, hoje, você consegue entrar com outras vertentes. Quando nós éramos pequenos, que a gente assistia a família Jackson, a gente achava que aquilo nunca ia acontecer. Hoje, tudo que tinha no desenho da família Jackson praticamente é uma realidade. Exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Percebam que a gente sempre fala de educação, pessoal. Em qualquer momento que a gente está lidando de qualquer coisa, é uma base para tudo na nossa vida. A educação, enquanto a gente não tiver uma educação sólida, forte, a gente não tem problema. Na educação, não a educação intelectual, mas a moral, que é mais difícil ainda, né? Essa educação moral, a escola, ela complementa. O principal é dentro de casa. Porque não adianta a escola ensinar que a educação moral não rouba, não mata, e em casa ele vê que acontece completamente diferente. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E lembremos, mais uma vez, reforçando, hábitos adquiridos que nós temos desde as nossas encarnações anteriores. Então, adquiriu aquele hábito, ele já solidificou em você, você não perde. Talvez ele fique dormente numa encarnação para você treinar outro. Você adquirir outro. Mas ele está com você, ele é seu. Uma vez adquirido, não perde mais. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar as consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus. De respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Sim. Marcelão, você tinha algo para complementar aí para a gente? Importante. Eu
como falou de certa maneira bem suavemente sobre a aposentadoria, eu fiz uma pesquisa. A primeira aposentadoria aconteceu no século I a.C., no Império Romano, e era uma previdência militar. Então, o soldado romano ele recebia terra ou pensões após anos de serviço. Então, essa foi a primeira aposentadoria que existiu no planeta, né? Que a gente tem conhecimento. Agora, mais próximo do que a gente tem hoje, aconteceu na Alemanha em 1889. Foi durante o Império Alemão, o Otto von Bismarck, né? Que era um sistema público de aposentadoria por idade. Foi o primeiro que apareceu, né? A aposentadoria era concedida primeiro quando as pessoas tinham 70 anos, depois reduziu para 65, tá? Isso o Estado fornecia isso e serviu de modelo para vários países. No Reino Unido, surgiu em 1908, também mesma coisa. Nos Estados Unidos, em 1935, mas aqui nas terras tupiniquins, aconteceu primeiro em 1888 para os funcionários do Correio, mas foi uma coisa muito específica, né? Para os funcionários do Correio. Mas, de forma geral e mais abrangente, em 1923, pela lei Eloy Chaves. Eloy Chaves foi um deputado paulista que criou um decreto número 4.682. Então, e tudo isso evoluiu durante a década de 30 e 40, na chamada Era Vargas, né? Mas começou no Brasil de verdade, de fato, em 1923. Tá aí, informação para a gente saber. Marcelo, Marcelo, mas você vê que a revolução das máquinas começaram na Inglaterra, né? Então, ela é tardia também no Brasil, né? Então, chega muito depois, por volta mesmo do século XX. Então, assim, vem acontecendo. E é legal você falar do deputado Eloy, porque ele também foi um deputado responsável pela saúde mental, pelo decreto, né, da saúde mental no Brasil. Né? Então, assim, eu acho que foi acompanhando conforme a evolução, e o Brasil sempre foi um pouco mais retardatário, né, em questão da industrialização. Eu acho, Marli, que na verdade é porque nós somos jovens. O Brasil, Nós somos o quê? o Brasil é jovem, ele começou em 1500. Quando Eu você acho fala dos Estados Unidos, quando você fala de Europa, é tudo antigo. E hoje eu falo assim, grandes lutas vieram dos imigrantes, né? Não eram dos brasileiros, porque quando os imigrantes que chegaram no Brasil é que eles vão reivindicar, porque na Europa já existia. Então, hoje a gente tem uma série de evolução na área industrial, na área, né, citado até o Eloy, a gente vai ter graças aos imigrantes, quer dizer, é a evolução mesmo do homem, né? A troca de ideias, a troca de informações, a era da industrialização que vai mudar todo o contexto. E o Brasil, ele ficou 50 anos atrasado, né, da Inglaterra, da Alemanha. Então, é complicado. E continuamos atrasados. Mas aquele ditado, antes tarde do que nunca. A gente chega lá. Nós chegamos lá, com certeza. Bom, né? Vocês estão me vendo? Não. Eu estou vendo vocês, mas a minha foto sumiu. Eita! Você está escondida, Lu. Então, mas eu estou vendo vocês direitinho. Ô, Lu, você não está conseguindo abrir a câmera? Então, eu acho que é a internet aqui. Eu acho que deve ser confusão, provavelmente. Podemos ir às vibrações, então? Sim. Então tá.
Então, vamos acalmando nossos corações, vamos silenciando nossas mentes, agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome dEle. Agradecendo também a Jesus por todos os seus ensinamentos, agradecendo a espiritualidade amiga por estar presente, nos apoiando, nos conduzindo, para que sejamos melhores do que ontem. Vamos agradecer nosso mentor individual por nos acompanhar em nossa missão, nos intuindo, nos protegendo, agradecendo também aqueles irmãos que estão presentes por livre e espontânea vontade nesse dia de reunião. Vibramos pelo nosso planeta Terra, que é o nosso lar, e por todas as moradas do Pai. Vibramos por todos os países em conflito ou em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Que seus dirigentes recebam orientações através da espiritualidade com o propósito de buscar compreensão e união com seus irmãos, que possam aprender a viver como uma comunidade harmoniosa, que nosso planeta tanto necessita. Vibremos também por Portugal, onde está nossa irmã Conceição e seus familiares. Nossa prece possa chegar até eles, que possa auxiliá-los em todas as suas necessidades. Vibramos pela nossa pátria Brasil e seus governantes, que eles possam ter bondade, amor, mas principalmente discernimento nas tomadas de decisões, né? Vibramos por todos aqueles que se encontram tristes, desolados, solitários, principalmente as crianças que se encontram em abrigos, orfanatos ou em lares disfuncionais, por aqueles que aguardam ansiosamente por uma possível adoção. Vibramos também por todos os idosos do mundo inteiro, abrigados em casas de repouso, asilos, principalmente aqueles que são órfãos de filhos ainda vivos. Que nossas vibrações possam chegar até eles, levando esperanças e boas energias, mas principalmente a reconciliação. Vibramos por todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, para aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento às suas dores, que os acompanhantes desses doentes possam receber bálsamo para revigorar suas forças, para evitar o desânimo. Que os profissionais de saúde possam ter solidariedade, paciência, empatia por essas pessoas que estão aqui cumprindo sua jornada. Vibramos também para aqueles que têm pensamento suicida, que eles possam lembrar das promessas de Jesus, compreender que tudo passa, que eles possam buscar ajuda no campo da ciência humana e que sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que eles tenham abrigo, consolo material e espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, cadeias públicas, presídios, que possa despertar uma reforma íntima, buscando elevar-se em sua evolução. E que os trabalhadores do sistema prisional sejam protegidos por seus mentores, que possam compadecer e compreender a essência do trabalho. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que possam perdoar nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração e onde houver um leito de dor,
que a espiritualidade possa levar esperança, resignação. Todo o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito aos nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico, espiritual e psíquico. Deixamos uma vibração de boas energias para aqueles que não puderem estar hoje reunidos aqui conosco, nesta noite. Deixamos em aberto também uma vibração para que a espiritualidade possa utilizar onde for necessário. Pedimos ao mentor do Grupo Francisco de Assis que possa abençoar nossa união e zelar por nós e por todos aqueles que estão presentes. Essa semana foi uma semana da família. Gostaria de também fazer uma vibração às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos netos. Que Deus abençoe cada um deles. E que a família é um ato sagrado. E que a família deve ser abençoada. E às vezes, muitas vezes, nós temos alguma relação um pouco difícil com alguém da família, que possamos perdoá-los, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, o perdão. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, continuando a vibração de amor e carinho, vamos vibrando para Ademir Eduardo Bento, Beatriz Alcântara, Carolina Arruda, casal Cris e Márcio, Fabiana Gomes Inácio, Flávio Abinagim, Ivaldo Palma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, seu João e suas filhas Viviane, José Aparecido Cavelana, Júnior Arcúrio, Kelly Toesca, Lucinéia dos Santos Ferreira, Luiz Antônio Vilas Boa, Maria Abadia Campos, Maria Beatriz Pérez, Maria do Rosário Campos Pinto e Maria Paula Santos Silva e Marli Santos Fernandes. Que o plano espiritual esteja com esses irmãos, apoiando o que precisar. Que assim seja. Peço licença para pedir por Fabiana Ignácio, que segunda-feira para uma cirurgia do intestino, né? Como eu já tinha falado. Então, aqueles que puderem na segunda-feira ter um olhar voltado para ela, porque ela pediu muito por oração. Obrigada, viu? Vamos então, encerrando nossa reunião, agradecidos pelos amigos espíritos de luz que estiveram conosco, nos guiando em nossos estudos, nos orientando, permitindo a cada um de nós que possamos evoluir através do conhecimento e através da prática do que aprendemos sobre a palavra de Deus. Que esta semana que se iniciará amanhã, seja abençoada, seja uma semana que traga aprendizados, que nós possamos praticar a caridade, disseminar o amor, a palavra de Jesus, e possamos sempre ser luz nas vidas daqueles que cruzarem os nossos caminhos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Ah, a Lucélia apareceu de novo. Oi, Lucélia. Vai lá. Eu subo, apareço. Então, bom, estão todos bem, né? Graças a Deus. Olha, Então, tem esse domingo, no próximo domingo tem abrigo, viu, gente? sim, dia 25. Sim. Ok. Então, tchau, pessoal. Boa Então, noite. fiquem com Deus, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Clara. Tchau. Beijo, dona Clara. Fica com Deus. Tchau, Lu. Tchau, Fê. Tchau, Tchau, Liane, gente. Carlos, Tchau, boa Marcelo, Pedro. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, tchau.